episódio do podcast Flames. Eu sou a Ana Carolina e hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Lucas. Ele é o nosso convidado, seja muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu os outros episódios do podcast Flames, você pode pesquisar no YouTube ou no Spotify pelo perfil da Rádio Vinhedo Web ou Flames Podcast. Lá temos vários episódios sobre várias temáticas, pessoas compartilhando suas histórias, seus conhecimentos, seus conselhos. Então fiquem à vontade, assistam, que tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar positivamente a vida de vocês. E hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Lucas e ele escreveu esse livro aqui, gente, que é incrível. Ele vai contar um pouquinho mais da história dele, vai contar sobre as missões, sobre os livros, sobre as experiências que ele teve. Então, Carlos, por favor, se apresente aí pra galera, conta um pouquinho. Bom, e o papo vai desenrolando. E aí, Aninha? Meu nome é Carlos Lucas, eu tenho 25 anos, sou pastor aqui junto na igreja. E, cara, a gente vai falar um pouco desse livro daqui a pouco, mas, começando... Deixa eu ver, porque aqui tá quente, tá frio. Tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe casaca. O que eu gosto de conversar sobre vida e sobre de onde eu vim, eu começo falando do Piauí. Piauí depois começou a entrar em cena por causa do Whindersson, né? Mas ninguém conhecia o Piauí antes, era isolado e tal. Mas eu nasci no Piauí, eu vim para aqui para São Paulo quando eu tinha 12 anos e tal. Estudei algumas coisas para lá. Quando eu cheguei aqui em São Paulo foi que eu comecei a conhecer as paradas de livro, escrita, igreja, estudos e outras coisas. Da hora. E você sempre teve esse desejo de escrever ou foi algum momento da sua vida que você falou, não, preciso compartilhar isso de alguma forma? Como surgiu esse primeiro desejo de escrever? Quem gosta muito de estudar acaba gostando de escrever. Pelo menos é o que é o comum. Sim. E quando eu estudava lá no Piauí e tal, eu sempre tinha meu caderninho que eu ficava rabiscando, escrevendo, desenhando. Muito ruim de desenho, horrível. Mas graças a Deus eu conheci o computador e dá para dar umas melhoradas. Só que quando eu fui para a igreja, eu fazia séries dos teens. Então, tinha um programa nacional de teens e lá eu escrevia as séries. Então, toda semana eu tinha que escrever o que ia passar na terça, na quinta, no domingo de manhã e à noite. Aí eu ficava escrevendo algumas pregações, alguns estudos que eu fazia para poder facilitar o entendimento dos adolescentes e tal. Uhum. E eu falei um dia, acho que dá pra virar um livro, né, mano? Essa série, porque teve um dia que eu fiz uma série muito grande, mano. Falei, como que vai passar isso no culto? Eu falei, mano, acho que eu vou começar a ter a ideia de fazer algum livro. E isso em São Paulo antes. Aí eu fui pra África, que aí é outra história. Mas também, quando eu fui pra África, Deus falou muito sobre escreve. Escreve as coisas que eu tenho te falado, escreve aquilo que você tem estudado, escreve que eu vou fazer alguma coisa uma hora que você vai entender. Aí eu comecei assim. Isso é muito doido, porque Deus também falou isso pra mim, mas não sei se é com o intuito de escrever um livro ou não. Mas de uns 2, 3 anos pra cá, minha vida, eu tenho passado por muitas experiências e eu gosto muito de escrever também. Só que eu escrevo no meu bloco de notas. Então, meu bloco de notas o tempo todo eu tô escrevendo coisas ali. E aí entra um pouco a questão, das coisas que eu estou vivendo, das experiências, né, dos processos que Deus vai fazendo a gente passar. E aí eu sempre me questionava assim, né? Por que tudo isso? Por que tanto? Por que tão difícil? E aí Deus fala assim, porque é para ajudar outras pessoas. Então, eu comecei a entender que tudo que eu sentia, outras pessoas também sentiam. E tudo que eu vivi, outras pessoas também poderiam estar vivendo. E que eu poderia alcançar pessoas através da minha escrita. Então, meu bloco de notas tem muitos textos. Então, textos que até hoje não tem, uma conexão, assim. São, dia X eu tava sentindo tal coisa, então eu escrevi o que eu tava sentindo. Então, tem muitos, diria que desabafos, não sei, mas experiências Sim. minhas. E é legal, às vezes eu gosto de voltar e ler pra eu lembrar realmente, de onde Deus me tirou, o que Deus tá fazendo, o que Deus queria compartilhar. E eu acho que é legal isso mesmo, porque a gente precisa anotar também tudo que tá acontecendo, as palavras que a gente recebe. E eu também gosto também de escrever, aí eu vejo assim, isso aconteceu, isso ainda não aconteceu. Deus me deu essa palavra e olha, já realizou, Sim, quando você escreve uma parada, você marca um registro. Ali é um registro daquele tempo, do que você está vivendo ali. E que, às vezes, vai te ajudar muito quando você for viver de novo.
Sim, aí entra a questão do A gente estava conversando antes aqui da gravação, né, do questão de ciclos que se repetem, porque é uma coisa que eu tô vivendo bastante agora na minha vida, né, ciclos que se recriaram de outra forma, né, com outras pessoas, mas o cenário é o mesmo. E, gente, eu comecei a ler esse livro essa semana e ele é muito bom. Queria falar assim pra vocês que eu não sabia que, tipo... Poderia juntar... Porque eu me identifiquei tanto com o livro, porque são coisas que eu vivo, mas, tipo, em outras situações, mas o cerne é o mesmo, o sentimento é o mesmo, a maneira de pensar, a linha de raciocínio converge bastante no mesmo ponto, né? E aí falei que uma das partes que me marcou muito é a questão do espiral, porque eu revivo muitos cenários, né? Esses cenários são reencenados, tipo, não esqueci a palavra, mas, tipo, eles são colocados ali de novo, realocados. E... eu vejo que eu sou uma outra pessoa dando uma outra resposta. E você definiu isso de uma forma muito legal, que é a questão da espiral. De você estar no mesmo ponto, só que subindo degraus, né? Subindo níveis. Então, você tem o mesmo cenário, a mesma configuração, mas a primeira vez eu respondo aqui. A segunda vez eu tô respondendo aqui. Sim. E eu vou subindo. E eu vou tendo entendimentos que eu não tinha antes. E eu posso dar respostas que ainda não foram dadas, porque é para isso, né, que Deus... chamou a gente, porque eu tenho muito hoje eu tenho essa convicção de que tudo que eu tô revivendo é porque eu não dei a resposta que eu deveria. Sim, que eu não completei a minha porção ali. Então, sim. Deus, o que eu ainda não fiz? O que não completei aqui, né? Como que eu posso... o que tá faltando? Sim. Esse livro, eu pego essa ideia sobre a montanha. Ele, na verdade, é o segundo volume, só que como eu adicionei bastante coisa nele, porque era um livrinho de 150 páginas, fininho, assim. Agora, aí depois ele já tá mais musculoso. Ele entrou na academia, CrossFit, aqui, e ele cresceu. Porque quando eu escrevi, tem coisas que você recebe de Deus e você já quer passar sem antes entender. Uhum. E Deus falou, não. Calmou, lança esse daqui. Eu falei, não, mas não dá pra lançar. Lança tudo. Que era só a parte de 150 páginas. E tinha coisas que eu não tinha preenchido. Porque Deus não deixou. Eu falei, caramba, então é porque eu preciso entender mais coisas. Eu falei, amém. Aí depois, eu falei, pô, chegou a hora de eu lançar ele de novo. Aí quando eu fui lançar, aí Deus lançando várias coisas. E no primeiro eu falo que o nome é Montanhas, Rios e Trajetórias, a escalada de uma nova estação. Porque eu comparo a nossa vida, a vida do cristão, em si como uma escalada e sempre de estações em estações. Então, por exemplo, por que uma escalada? Deus, ele habita em Sião. Sião é uma montanha, é um sinônimo de uma montanha. E ela é muito alta, muito íngreme. E toda montanha que é muito alta, muito íngreme, não dá para você subir reto. Não dá. Você tem que fazer as riscas aqui, ó. Você tem que seguir a topografia. Você que é da área também, né? Você vai fazendo a topografia... pego o eixo, aqui tá um pouquinho, o declive é menor, então faço uma pontezinha aqui, então aí eu subo de novo. Então, a vida do cristão em si, a vida com Deus é sempre essa montanha que ele quer que você esteja, a presença dele, tendo testemunho, seguindo a nuvem com ele ali ao redor, mas sempre andando e progredindo. E você vai passar nessa trajetória em lugares que você já passou, só que tendo uma outra visão, em uma outra estação, com a preparação sua, tanto física e espiritual, vai estar diferente e você vai estar dando uma nova resposta que talvez você não teria dado, que é isso que você falou. Então, esse livro, ele fala muito sobre o que nós estamos passando como ser humano dentro, que precisamos participar dessa escalada, mas aonde a gente precisa escalar? Aí eu falo que Deus está abalando tudo, tanto a vida do homem, o sistema religioso, o sistema de saúde, o sistema financeiro, o sistema educacional, ele está abalando todas as coisas. Só que no meio disso, algo está se erguendo, que é essa montanha. E que para você poder escalar ela, você precisa ter algum conhecimento, reconhecer algumas coisas, reconhecer outras coisas, para tomar esse entendimento e seguir para essa montanha. Só que o trajeto dessa montanha, brother, toda vez que você vai subir uma montanha, também eu falo sobre uma montanha que a gente subiu, que é uma história legal, uma montanha de sacrifício, um sacrifício humano que fazem lá na África. E nessa montanha a gente subiu com algumas crianças para poder fazer um ato profético lá em cima. Porém, para você subir uma montanha, brother, você não pode levar muita coisa. Se você levar muita coisa, na metade do percurso você tá... Você tem que... Já subiu montanha? Não? Não sou uma pessoa tão aventureira assim. Vamos fazer as trilhas. Não. Aí você abre o Instagram da Ana, tá lá, paraquedas.
Não sou tão aventureira. Do ano passado eu fiz muitas aventuras. Eu fui pro Pantanal, pulei de paraquedas, fiz trilha, mas até então não era muito aventureira, não. Pô. Deus tá abalando. Deus tá abalando aí pra te dar aventuras. Deus tá preparando. Aí eu percebo também Deus me preparando e desconstruindo muitas coisas que eu tenho, assim, pra me levar pra um lugar muito diferente. Sim, isso é uma coisa que eu sinto bastante, que Deus tá me preparando pra algo que é muito diferente do que eu imaginava. Ele vai preparando as pessoas para que as pessoas possam produzir aquilo que ele deseja. E esses ciclos, cara, quando a gente tava subindo a montanha, teve pessoas que estavam com a mochilona gigante. Aí você via que precisava de ajuda, precisava de um suporte. Ó, isso aqui você não precisava trazer, isso aqui você não precisava trazer. Então tem coisas que Deus vai querendo nos mostrar que não precisamos mais. Que a gente já tá atolado dessas coisas e que a gente não precisa disso para poder se encontrar com ele. Tem um paralelo legal, porque assim, eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade, e aí eu passei a faculdade, tipo assim, eu fui fazer faculdade em São Paulo, então era sempre viajando bastante, né? Então, tipo, 500 quilômetros, então, tipo, eu fiquei expert em fazer mala, mas no começo... Nossa. Gente, eu era aquelas malas gigantes que eu não usava metade. Então, tipo assim, eu tava em São Paulo, voltava pra Araçatuba com aquela mala gigante e eu queria estar preparada pra qualquer ocasião possível. Então, tipo assim, a minha mala tinha tudo. Tudo. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu quero estar preparada. Mas aí Deus vem trabalhando, tipo assim, não é você que tá preparada, sou eu que forneço os recursos. Sim. Isso é uma coisa que Deus vem trabalhando bastante também, de você abrir mão dessa certeza, desse controle, porque Deus, na hora certa, ele dá a provisão que a gente precisa. Sim. E quando você entende que você não precisa de tantas coisas para você se achegar até Deus e você fazer aquilo que ele deseja, vai ficando mais fácil. Por isso que ao longo do ciclo você fala, pô, mano, eu tenho isso, mas não usei isso até agora, por que eu preciso disso? Então, já tiro. Aí na próxima de novo, mano, não preciso disso também. Tá, tira. Aí quando você vê, você olha e fala, não precisei de nada do que eu achava, daquilo que eu conceituava, daquilo que eu entendia para poder me achegar a Deus ou fazer aquilo que ele deseja. E o que eu demorei para entender foi, tipo, tá muito dentro desse livro, que é sobre você olhar e ver Deus em todas as coisas. Ver o testemunho dele, seja numa árvore, num peixe, num rio, num bioma, né? Eu coloquei o ecótono aqui, nas montanhas, nas estações. Porque isso está em Gênesis. Deus fala, eu vou deixar a própria natureza como um símbolo estacional daquilo que você vai ver, sentir e viver. Eu falei, caramba, será que isso é real mesmo? Porque a gente fica limitado a achar que aquilo que a gente está vivendo não é de Deus. Aquilo que Deus tem colocado pra gente, não. Deus não é tão louco assim. Deus é certinho. Deus, ele tá na minha caixa, tá ligado? A gente limita o agir de Deus em receitinha de bolo, né? Tipo, a gente acha que Deus ele vai agir sempre assim, que ele não pode usar as coisas loucas para confundir os sábios, né? Sim. E eu escrevi sobre o inverno lá, quando eu tava morando na África, que inclusive conheci a Tainá e toda a estrutura que você possa imaginar, conheci quase que na África aqui, do bispo e tal. E chegando lá, muitas coisas que o bispo falava sobre trajetórias, e Deus me falando sobre montanhas. E aí chegava o bispo, trocava umas aulas de trajetórias. Aí eu estudando biomas e estudando rios. Aí eu falei, mano, tem alguma mensagem aqui. O que Deus quer me falar? Montanhas, rios e trajetórias. Aí eu comecei a escrever o primeiro esboço daquilo que eu entendia. Eu falava, nossa, mas isso aqui tá parecendo uma aula de biologia, mano. Tá, o pessoal vai passar no Enem vendo isso aqui, tá ligado? Porque pega a montanha, e ela sobe, aí tem a tundra, depois tem os tipos de clima, a vegetação, aí muda. Aí eu falei, como que isso vai ser aplicável? Aí Deus começou a desconstruir. Que aquilo que as nossas faculdades mentais, ele quer utilizar para algum testemunho. Seja na área de biologia, química, oceanografia, geografia, que eu estou fazendo agora, ou engenharia, matemática, português e gramática, qualquer faculdade. Deus ele não está escondido, ele tem um testemunho dentro disso que a gente acaba limitando apenas o nosso testemunho a pegar no microfone e estar no culto, sabe? Sim, isso é uma coisa que eu tenho desconstruído também, porque ultimamente, esse ano, eu senti que estava ficando muito maior a minha carga de trabalho, né? Dentro do meu escritório, assim. E eu ficava meio... Às vezes, entrava umas crises de... Ai, Deus, eu não tô fazendo o suficiente dentro da igreja. Eu não tô fazendo o suficiente. E aí,
é uma coisa que Deus tem falado muito, é que, tipo, mas você está fazendo dentro do seu trabalho, não é só na igreja. Então, assim, quem eu sou dentro do meu trabalho, o que eu faço pelas pessoas lá, isso também é servir, é uma forma de servir. E aí é legal, tipo, tem célula no trabalho, a gente tá com discipulado, a gente tem momentos de conversa. Então, assim, não é só um trabalho, não é só engenharia. Ali a gente tá cuidando no dia a dia, a gente Aonde tem relacionamento, a gente tem o pastoreio ali, então não é só a caixinha que sempre nos formataram, né? Muito mais. E foi quando eu tava agora eu não lembro. Limpopo. O cara nunca tinha me visto na vida, pastor velho. Nunca viu nada. Ele tava dando uma palavra profética para as pessoas e tal. Ele olhou para mim e falou assim, ó. Você nunca vai caber dentro da caixa. Do nada, mandou essa. Como assim? E eu já tava meio que assim, Deus, isso aqui não cabe, mano. O que eu tô escrevendo aqui, assim, onde que eu vou me chamar de herege? O que eu vou fazer aqui? Nem tava tão em alto o nome herege, tá ligado? Era só rebelde mesmo. Vamos chamar de rebelde, de herege. Aí, Deus sempre insistindo. Aí ele chegou e falou, você nunca vai caber dentro da caixa. Quando as pessoas tentarem te colocar dentro da caixa, até você mesmo, essa caixa vai rasgar. E, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Isso foi em 2017. 2018, eu com isso na cabeça. 2019, 20. Chegou em 2022. A gente foi orar num monte. Antes da unção de pastor, né? O bispo já tinha anunciado e tal. Eu já travei, né? Vai ser pastor e tal. Eu falei, amém, glória a Deus. E por dentro... E agora, meu Deus? Aí a gente tava em oração, fazendo uns atos proféticos lá, na montanha. Toda vez me familiarizo com montanha. Maravilha a visão de montanha. Daí, tinha umas caixas de madeira que a gente estava usando para poder incendiar, ter fogo, porque tava um frio que... Jesus amado. E quando tava para queimar as caixas, a minha esposa, a Gabriele, ela olhou para mim e lembrou daquilo que Deus tinha falado. Todas as caixas que a gente saiu buscando, né, na cidade para poder queimar no altar e tal, as caixas estão queimando. Aí eu, hã? Eu nem lembrava e tal. As caixas. Eu falei, putz, entendi. E eu tinha acabado de sem querer, quebrar o óleo da unção ali, que tá por aí em algum lugar, ele quebrou. Aí eu falei, putz, mano, quebrou o vaso aqui, quebrou o óleo, o que o senhor quer falar? E a Gabriela chegou. Aí, tipo, meio que testificando, palavras, a espiral de novo. Putz, agora entendi a resposta que eu precisava ter. Eu precisava ser um pastor, cuidar de pessoas e tal, naquilo que Deus tem me dado. E as caixas sendo quebradas ali, queimadas, já era. Que não tem mais um formato. Não tem mais formato. Esquece o formato. E de lá pra cá também várias coisas começaram a acontecer que não tem formato. Tipo, missão. As pessoas pensam uma coisa de missão. Aí Deus começa a falar as coisas que não tem nada a ver com o que não fala. Eu falei, Deus, vamos chamar de herege. De novo? De novo. Mas agora eu já entendi o recado. Sem caixa. Uhum. Aí já... Tô na volta aqui. Aí jogou a caixa. Agora eu tô no outro percurso. Daqui a pouco eu vou entender alguma coisa que eu preciso também tirar, que eu tô querendo levar e que eu preciso me abster. Sabe? Sim, sei bem. Sei bem. Fala comigo, Jesus. Deus tá me ensinando isso também. Acho que tava aqui ontem na rádio, né, na mesa com o bispo, e eu falei isso, que o meu percurso tá sendo fazer a leitura do que não cabe mais. E, tipo assim, que é o tempo de abraçar, o tempo de não abraçar. Uhum. Então, assim, eu preciso entender e fazer escolhas baseado no que Deus tá me direcionando, de que tem pessoas que não podem estar com você, que não podem chegar em tal lugar com você. Então, tipo assim, é muito questões desconstruídas de mim, mas, tipo assim, de ciclo, de relacionamentos. É uma coisa, assim, que envolve muitas coisas, né? De você saber entender qual que é a sua porção, qual que é a sua medida e como que você vai chegar lá. Você não percebe, né? Mas parece que você tá com uma mochilona aqui, aí acontece alguma coisa, você só faz assim, né? Jogando na mochila e acha que tá suave, porque você tá parado. Agora, quando Deus quer começar a mover você levanta para se mover, você... Tem muita coisa te prendendo. Que isso, Jesus? Aí até você tirar tudo, ver que não precisa daquilo, é um trampo. E entender também que tudo que eu preciso, Deus me dá. Sim. Porque às vezes eu quero manter coisas que me são confortáveis, que são, sabe, bengalas emocionais, ou qualquer coisa. E aí Deus fala assim, mas não é isso. Não é sobre isso. E aí você entender, saber encerrar ciclos e saber completar medidas é muito desafio. No apêndice, eu acho que é do apêndice 2 da África, que eu falo sobre identidade.
Isso vai muito no que a gente quer colocar dentro da gente como aceitação, né? Ah, esses sentimentos são tão bons pra mim, eu sou isso. Ah, quando a pessoa faz isso pra mim, eu me sinto tão bem, eu sou isso. Tipo, quer se definir por aquilo que tá carregando das frustrações ou acertos, né? Que tanto passado, até preguei isso esses dias. Aquilo que é do passado, do presente e futuro. Se aquilo que tá no passado, presente e futuro é o que define a tua vida, tu tá tendo uma vida humana, terrena. Só que a realidade é que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Essa é a realidade que a gente precisa buscar. Não essas bagagens que a gente quer colocar, mas, cara, buscar entender aquilo que a gente é no Espírito, aquilo que a gente é em Deus, sem essa parada de aceitação, sem essa bagagem toda, entendendo os ciclos para dar a resposta correta. E entra também a questão da validação, né? A gente querer validações humanas. É. Nossa, eu vivi, tipo assim, aquela pessoa perfeitinha, filhinha perfeitinha, tudo perfeitinho, assim, a validação de outros. Quem nunca tira a primeira pedra. Pois é. E aí eu atingi todas as perfeições que me eram esperadas e não me trouxe nenhuma felicidade. Então, hoje a única validação que me interessa é de Deus. Porque o que eu quero é ser quem Ele me fez ser. Aí, o que aconteceu para que você pudesse ver isso? Aí eu comparo essa situação que o mundo está vivendo e que cada pessoa vive ao longo da sua trajetória com esse inverno. Por isso que eu falo que está tendo um alvorecer. Por que é um alvorecer do inverno? É tipo um solzinho raiando de manhã e você está vendo que o mundo, sistema de saúde, pode ser abalado. Então a tua saúde também pode ser abalada, porque você está nesse mundo. A finança pode ser abalada. Você está nesse mundo, você vai ser abalado também. Tudo que você está associado a esse mundo pode te abalar. Só que esse é o cenário do inverno. Você acha que aquilo que é abalável ainda te sustenta. Porque a estação do inverno é a estação que mais tem água, brother. Só que é água indisponível. A natureza não usufrui da água que está lá, porque está congelada, está fora de acesso. E o que acontece antes? Para que eu não enfrente essa realidade que eu não consigo passar, uma estação antes, eu vou me encher de comida. Eu vou me encher, mano, vou me entupir a ponto de na próxima estação eu só dormir. Então eu vou criar uma falsa realidade, eu vou criar uma ilusão na minha mente, estou dormindo enquanto o inverno está passando. Só que Deus quer que eu acorde e veja que tudo aquilo que eu tenho ao meu redor não vai me alimentar. Aí é onde essa montanha começa a se erguer, porque tá tudo cinza. Aonde as estações, eu nunca viajei, só lá na África que, mano, peguei um inverninho de -5, sensação de -12. Aí eu, eita Deus. Piauí, 40 graus, -12, não dá. Daí, quando as estações são muito acentuadas, de acordo com os trópicos, é tudo cinza. É um cinza estranho, assim, do inverno e tal. E a pessoa não consegue ver nada. Ela tenta andar, não se move. Procura alimento, não tem. Procura água, tem, mas não está disponível. Aí algo começa a brilhar. O que começa a brilhar? Aí é que eu falo que é Jesus, ele está começando a erguer, está abalando tudo e mostrando que não é abalável, mostrando que é inabalável. Então essa vida, ele precisa abalar. Todas as coisas precisam ser abaladas para que a gente possa ver. Uau, eu não sou tão bom assim, cara. Eu acho legal fazer um adendo aí, porque uma coisa que Deus tem me ensinado muito é a respeitar as estações, entender o tempo de cada coisa, né? Então, entender que cada estação vai ter a sua característica. Então, vai ter estações que eu vou estar mais feliz, vão ter estações que eu vou ser mais exortada, que Deus vai me ensinar, vão ter estações que eu vou passar por momentos mais difíceis, mas cada estação, ela tem o seu tempo determinado e que ela tem sequência, ela tem continuidade. Então, eu tenho que... Se eu não aprender a passar pelas minhas estações, eu não vou conseguir evoluir nesse ciclo. Então, eu preciso passar pelo meu inverno, depois eu vou passar pelo outono e vou passando por tudo e aprender a respeitar isso. E para melhorar, eu coloquei a lógica ao contrário das estações. Eu tô começando no inverno, aí eu vou pro outono. Aí depois vamos para verão, primavera. Porque eu quero colocar nessa lógica reversa. Porque se você não entende o fruto de cada estação, o período que você precisa ser feito em cada estação, você não vai conseguir entrar na próxima estação. Porque é uma continuidade. A montanha aqui tá andando, brother. E é como se... Podia ter colocado isso. É como se você estivesse andando, o que tá pra trás já era, não tem mais como voltar. Ou você pula da montanha e morre, ou você continua subindo. Só que no outono eu falo um pouco mais sobre esse adendo de entender mais as estações e o tempo que você vive. Porque no outono a natureza é muito sinistra. Porque se você frutificar, se você florescer,
se você brotar, germinar no outono, a próxima estação você morre. Você não pode frutificar no outono. Você não pode florescer no outono. O outono pode ser muito aquilo que você esteja vivendo hoje, que é o quê? Eu não vou mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho, aquilo que é a minha beleza, aquilo que são os meus frutos, aquilo que a pessoa pode se alimentar e falar, uau. Não, você vai ser árvore seca, feia, horrível, que todo mundo vai passar longe. Porque ninguém quer. Não, isso aqui. Porque embaixo você vai estar buscando e se alimentando daquilo que você precisa. Está aprofundando as raízes. Que é as raízes. É o momento onde a natureza entende, não vou me aparecer. Eu vou buscar raiz e vou me aprofundar e conhecer a terra que eu estou alocada. Então, aonde que a gente está? A gente está em Deus. Então, tem estações que você não vai... frutificar, posta vídeo, posta aquilo, escreve isso, escreve aquilo. Não, ele vai te trazer para uma reclusão dentro dele. Por fora, você vai parecer que está morto, ninguém vai entender o que você está vivendo, porque é só a terra e você que sente. É só você e aonde você está inserido que te entende. Então tem um sistema de raízes também que as pessoas que estão junto contigo, no livro eu falo, que tem acho que é o www é World Wide Web, né? Não lembro agora. Mas sei que em botânica tem o Wood Wide Web, que é um sistema de raízes, onde a pessoa que está do seu lado, independente da espécie, independente do filo que ela é, se ela está no mesmo terreno que você, ela partilha da mesma raiz. Então, por exemplo, se essa árvore que está aqui é uma árvore de sei lá, deixa eu ver aqui, alfeneiro. É um alfeneiro. E um aqui é um pau-brasil. É espécie diferente, filo diferente, bioma diferente, países diferentes. Se elas estiverem plantadas no mesmo lugar, não importa. Uma vai ajudar a outra com a raiz. Então, se essa precisa de carbono e não está chegando sol para ela poder fazer a fotossíntese e ter o alimento, essa daqui vai enviar. Mano, que doideira. Natureza vai enviar por baixo do sistema de raízes. E tal, e vai alimentar, e ela vai crescer. Porque ela entende que não precisa frutificar, eu posso confiar em pessoas que estão ao meu redor. Então, mano, tudo mensagens que você pode ir tirando da natureza e colocando em contexto da prática cristã. Daí, quando você pega essa árvore que envia, você também tem um sistema de defesa nas árvores. Quando tem uma madeira lá, uma árvore que é a acácia, lá da África. Quando as girafas elas começam a comer a primeira da floresta ali, ela só come a primeira. Porque ela começa a produzir, se não me engano, é ácido fórmico. Ou é etileno. Mas é muito amargo a substância que ela produz. E essa substância vai sendo levada pelo vento para as outras árvores. E as outras árvores entendem, alerta vermelho, alerta vermelho. Então elas começam a produzir. E as folhas começam a ficar amargas. E as girafas não conseguem mais comer. Só comem uma folha da primeira. E o resto se protege. Mano, é um sistema de unidade que tem por baixo daí, da terra de enraizamento, que você não consegue ter noção. E que a gente pode ter sido esse espelho, porque Davi fala, nós somos como árvores plantadas ao redor do ribeiro. Nós somos como árvore, então é uma mini florestinha. Então, por que elas fazem isso? Porque elas entendem que elas sozinhas, a árvore sozinha não produz um microclima e nem um ecossistema. Então, ela precisa do conjunto para poder sobreviver, frutificar na estação certa, jogar suas folhas na estação certa, florescer na estação certa e germinar na estação certa. Então, tudo isso está dentro da vida e da dinâmica cristã que a gente tem. Só que fica muito mais fácil a gente olhar e ver. Porque aonde você olhar tem árvore. Agora, se Jesus fez uma aliança com a gente, que em tudo ele está, por que a gente não consegue, tipo, isso aqui tem uma mensagem para mim. Isso aqui Deus tem um sinal, tem uma mensagem, tem um testemunho. Então, essa estação do outono, você precisa muito entender que você não pode frutificar, você não pode florescer, você só tem que crescer em raízes, se alimentar, pegar os seus nutrientes, os minerais, a água, para que na próxima estação, que é o inverno, você não morra, seu tronco não quebre, porque ele tem que estar sequinho mesmo, para que não tenha água dentro dele e a água não congele e pelo peso quebre. Então tem várias mensagens, várias. Caramba, minha cabeça agora tá assim, ó. E pausa dramática. Mas essas últimas semanas, Deus também tem falado algumas coisas pra mim no sentido do abalável e inabalável, né? Porque eu tinha muito medo do ser, tipo assim, de passar um momento de abalo mesmo. Então, eu sou aquela pessoa que ela gosta de estar no controle, que gosta do cenário ali bem claro. E quando Deus vem, ele abala tudo, aí eu entro em colapso.
E aí, só que tô aprendendo a amar esses momentos, porque é nisso que Deus tira o que não tem que estar. Aquele, tipo, o que tá em cima vai pra baixo, o que tá pra baixo vai pra cima. Então, tipo assim, Deus, ele tira o que não tem que estar. E ele ressurge o que precisa aparecer, trazer à tona, né? Tipo, você gerar algo. E... Ai, tinha mais uma coisa que eu ia falar. Mas esqueci. Minha mente agora... Ela tá processando tudo. E esse abalo também é para poder ver fruto. Toda vez que você quer tirar um fruto de uma árvore, que ela consegue mobilidade, né? Você chega nela e... Lá no Piauí é assim, pé como é que é o nome? Cajá, siriguela, imbu, pitomba lá. A gente pega no pé, chega lá e dá uma sacudida. E tem processos também da própria... Das estações e tal, que se você não fizer algumas coisas a mais, você não tem fruto. Você não consegue entregar a resposta para a terra. E é um ciclo, porque se você não frutificar na própria árvore em si, tipo um pé de manga, a manga você precisa dar uma lascada de facão nela, para poder ela sentir aquilo e falar, meu Deus, eu posso estar morrendo, eu estou doente, estou sentindo algo estranho aqui, vou jogar minha semente. Aí começa a frutificar. Então, toda vez no Piauí, não ache estranho se você chegar na rua em setembro, outubro e novembro e tiver uns caras dando machadada e facão no meio das mangueiras que tem nas ruas. Porque em dezembro ela vai frutificar. Faz parte do processo, né? E a gente tem essa ideia errada de que não quer passar por dor. Mas Deus nunca falou isso, né? Deus nunca falou que a gente não teria as aflições aqui. Sim. A gente quer ter o fruto, mas não quer ter o processo, né? E se ela não entregar o frutinho pra terra, porque isso que é louco, a árvore não entrega o fruto para si. O que a árvore vai fazer com o fruto? Nada. Porque ela não pode comer? Ela não pode comer. Ela entrega para a terra. E a terra, quando recebe o fruto, é que vai fazer todo o processo de deteriorização, pegar tudo aquilo que não precisa. Aqui os insetos, dá para os insetos. Aqui dá para outra parte. Aqui aí depois desce o sumo, aí pega os sais, fica na parte do rhizóbio lá, aí ele suga de novo. Mas é a terra que entrega a resposta de volta para que você se erga mais uma vez na estação. Produz a seiva, as sementes e tal, e todas as coisas. Para poder até receber. Se a planta não tiver um tipo de composto lá na sua película, ela não vai conseguir fazer a fotossíntese, não vai conseguir se alimentar. Então, o fruto também na terra serve para a planta poder se alimentar e também poder se alimentar em cima do sol, tá ligado? Fica os dois se alimentando, de cima daquilo que Deus está mandando agora e daquilo que Deus já mandou. Tem, mano, muitas mensagens que tem na... Sim. E voltando aqui um pouco pro livro, esse primeiro é o Alvorecer do Inverno, você falou um pouquinho do outono, e vão ter 4 livros, Isso. Como que vai ser? Vai ser o Alvorecer do Inverno, o Alvorecer do Outono, o Alvorecer da Primavera e o Alvorecer do Verão. E cada um deles eu tenho uma... Qual que seria... Você poderia resumir um pouco a mensagem de cada livro? Qual que é o foco? Como que você pretende fazer? Já tá tudo claro na sua cabeça? Tá, já estão escritos, só preciso organizar os textos. Porque aí você, por exemplo, os textos que eu fui escrevendo, que eu não entendia, os ciclos, as estações, trajetórias, as montanhas, os rios, eu não entendia nada disso, só escrevendo aquilo que eu estava vivendo. Porque era numa estação. Então, opa. E quando eu fui passando, eu fui escrevendo, aí eu organizei eles. Tudo, na verdade, ia ser um outro livro. Olha a loucura. Na verdade, o livro, daquilo que você tinha me falado, ia se chamar, que eu tinha entendido, era materialização da mente. Eu ia falar que nós precisamos materializar a mente de Cristo. E Cristo, por meio dele, todas as coisas foram criadas, que está em Colossenses. Por meio dele, tudo se fez. Sem ele, nada que foi feito teria se feito. Aí, eu escrevi isso, só que, mano, na época, tinha dado mais de 1000 páginas do Word, que nem era diagramada. Era 1000 páginas. Eu falei, mano, quem é que vai comprar um livro de 1000 páginas de alguém que nunca viu na vida? Então, aí eu comecei a entender. Opa, eu vou começar a passar os processos, porque são processos diferentes. Aí eu fui vendo, caramba, nisso aqui eu falo isso. Aí um texto de 2 anos depois, eu tava falando a mesma coisa, só que em uma outra perspectiva. Eu falei, mano, é isso. Comecei a entender. Aí, o Alvorecer do Inverno, ele fala sobre esse cenário que a gente está vivendo. Que Deus está abalando o mundo com uma coisa chamada fome por justiça e sede por criatividade. No lugar que eu estava hoje, que eu cheguei atrasado inclusive por causa disso, um cara chegou e do nada quase recitou meu livro. Eu falei, mano, interessante isso aí, tá no livro. Ele falou, as pessoas nunca houve na história da humanidade um apego tão grande
por justiça. Nunca, nunca. Justiça LGBT, justiça pelos negros, justiça pela prostituta, justiça por crianças, justiça por órfãos. Só que isso não é o mundo que está querendo. Isso é algo que Deus está mostrando. Então, nesse livro eu falo que esse alvorecer do inverno, além de tirar a gente dessa zona que a gente acha que tem essa bagagem toda para poder escalar, Deus está querendo tirar uma venda que está nos olhos. Porque tem um conceito que eu gosto muito que Calvino falou, que não adianta você acender a luz para um cego. Eu tenho uma tia-avó que é cega, lá no interior mais longe lá do Piauí. E não adianta acender a luz para ela. Porque o problema não é a luz, o problema não é aquilo que Deus está mostrando. O problema é que a pessoa ainda é cega. Ela precisa ser curada da cegueira. Então, essa justiça que Deus está colocando no mundo, a pessoa está entendendo de uma forma cega ainda. Mas Ele quer justiça. Por isso que Ele está dando essa fome para os jovens. Faculdades, projetos, ONGs. Nunca nasceu tantos. E também, ao mesmo tempo, você nunca viu uma geração tão criativa. Nunca viu. Só que isso não foge do controle de Deus. É Deus que está jogando isso, derramando isso, tanto na igreja quanto fora. Deus está derramando isso no cosmos, tá ligado? E as pessoas precisam começar a ter esse entendimento. E então, nesse livro, eu vou discorrendo sobre essas coisas. O que essa justiça produz em você primeiro. Essa tiragem de venda, de você entender a sua identidade, para você pregar uma justiça que não é tua, mas sim a verdadeira justiça, uma criatividade das artes que você vai fazer que não vai ser tua, do conhecimento que você produz que não é teu, mas sim de Deus que Ele está derramando para poder voltar. E as pessoas possam se voltar para essa montanha. Que Ele fala que Ele lança uma pequena pedrinha nesses reinos que tem hoje, que estão sendo abalados, e dessa pedrinha se ergue uma grande montanha. Então, basicamente, o alvorecer do inverno é isso. E a pessoa vai entendendo. Tem mais coisa aí de química, matemática, botânica. E no outono, tem esses lances das árvores e tal, mas eu estou falando muito, muito sobre o testemunho dos tempos, que aí é onde a gente entra nesse ciclo todo que eu estou vivendo na Amazônia, África, porque eu falo nesse livro que Deus nunca se escondeu de nenhum povo, tribo, língua ou nação, e vou provando para eles, com textos, culturas, línguas antigas, as de hoje também, as que eu vi na Amazônia, as 8 etnias que vi lá, e todas elas têm um rascunho, um registro do que é o Evangelho. Tem tipo uma sinopsezinha do que poderia ser, para que quando Cristo fosse anunciado, as pessoas pudessem ter esse correspondente. É isso. Então, por exemplo, né, nesse povo de etnia Baré, que está no livro também, eu falo sobre o deus Yurupari, que gerou um cara chamado Naperlícula. Então, Yurupari, o deus, todo grandão lá deles, gerou um filho. E o filho significa Naperlícula. Só que a tradução de Naperlícula é a plenitude de toda bondade. Isso está em Efésios. Eles nunca tinham visto Efésios na vida. Como isso? Naperlícula desceu dos altos céus, habitou entre os homens. Ensinou a fazer canoa, a pesca, o artesanato, a música, como cuidar da roça. Todos os artefatos. Porém, o homem ficou contaminado com Saru Ansan, que eram os espíritos da floresta. E o homem ficou Saru. Só que Naperlícula é tão bom que ele não consegue ficar perto do que é ruim, que é corrupto. Então, ele ensinou alguns rituais para que a pessoa pudesse se purificar por meio de um derramamento de sangue. Todos reúnem ao redor da aldeia, pegam uma varetinha, lasca nas costas da pessoa. Aí, isso tem derramamento de sangue. E a pessoa é purificada. Aí, na película, ele falou, quando o coração do homem voltar a ficar puro, eu desço dos altos céus e volto a habitar com os homens. Essa é uma. Só que no livro tem umas 30 dessas. Então, eu vou provando que, na África, essa parte da África aqui do trópico tem essa cultura por conta disso, por conta disso, por conta daquilo. Então, nos trópicos, você percebe que tem muita chuva. Quer dizer, no trópico de Equador tem muita chuva. Todas as entidades culturais, o modo operante de vida, é tudo voltado à entidade de chuva, pesca e colheita sazonais. Quando é na parte dos outros, Capricórnio e Câncer, você percebe que é atribulado a tempestades muito fortes, porque são isoladas, porque não tem muita água, a deuses de terra, que pó, e a deuses de vento. Então você percebe que a própria cultura, a crença, foi construindo uma linha de raciocínio para as pessoas viverem ao redor disso. Só que tudo isso tem um testemunho ainda. Tudo isso você consegue tirar. Opa, isso aqui... Não, isso aqui... Você consegue nomear de novo e mostrar para as pessoas aquilo que é a verdadeira justiça. Eu estou escrevendo esse livro para que as pessoas consigam entender que esses lugares
que não são alcançados, porque os lugares que não são alcançados hoje não são as grandes cidades, são as metrópoles e tal. São essas terras distantes, que é o lema da Firelands, né? Terras distantes. São povos distantes que não conhecem ainda. Eu falo que a igreja de São Paulo, ela não precisa conhecer Jesus, ela precisa amadurecer. Rio de Janeiro, não precisa conhecer, precisa amadurecer. Minas Gerais, Brasília e tal. Agora, esses povos isolados na Amazônia, povos isolados no Nordeste, povos isolados quilombolas que tem por aqui, não conhecem. Mas só que a forma que apresentaram para eles, criaram uma rejeição. Porque querem mudar, usurpar e deturpar a cultura deles. Sim. Colocando a própria cultura em si. Aí no livro eu vou discorrendo sobre esses conceitos. Nós não vamos levar Deus para lugar nenhum, porque Deus, Jesus, quando enviou o ide, ele falou, portanto, ide. Ninguém nunca fala, portanto, do nada. O pessoal esquece de ler o que tem antes, né? Para poder ter a conclusão. Ele fala, meu é o domínio, meu é o governo dos céus e da terra. Eu já estou governando todo lugar, vocês não sabem. Então a gente não vai levar Deus, a gente vai manifestar o governo de Deus sobre esse lugar, nomeando as coisas, mostrando, restaurando aquilo que foi deturpado tanto pelo pecado e pela injustiça, mostrando a justiça. E no livro do Alvorecer do Outono, eu falo muito sobre isso. Eu quero resgatar esse lance do martírio na igreja, que ninguém fala mais sobre martírio. Pregação é só sobre dízimos e ofertas e Deus vai te abençoar. E nunca, o que está escrito em Filipenses, eu carrego comigo as marcas e trabalho dia a dia no sofrimento, naquilo que resta das aflições de Cristo. É raro você ouvir isso hoje em dia. Sim. Então, nesse livro eu estou querendo trazer essa essência. Por que o outono? Porque as raízes são a principal base da igreja, as raízes da igreja é as missões. É você entender o evangelho que é para todos, os povos, tribos, línguas e nações. Quando o Pentecostes veio, derramou o Espírito e tal, todas as coisas, estavam povos de todos os lugares. E quando eles ouviram na sua língua nativa. Pô, e aí? Uhum. Será que eu tenho que pregar a minha língua para os caras, falar a minha língua ou identificar aquilo que Deus já está fazendo na língua nativa deles? Aí tem umas polêmicas aí que dá para a gente entrar, mas será que Deus para eles o nome é Deus ou pode ser na película? Uhum. Será que o nome Deus para eles pode ser Deus ou pode ser Mambaca, que é um dos deuses de uma etnia lá da África? Então, tipo, será? Aí a gente entra nos B.O.s que a pessoa vai acabar limitando Deus a uma tradução. Sim. Porque a gente adora Deus, mas Deus é vindo do latim, que é Dumus. Alguém que governava um lugar. Mas só que em inglês é como? É God. Em latim, Deus. Em africano, Gork. Então as traduções, você adorar a tradução, você conhece a tradução ou você conhece realmente a essência do Espírito de Deus? Então nesse livro eu estou falando sobre isso, para implantar essa ideia de missões, de você entender que, mano, tem gente que vai morrer por amor a Cristo. Precisa um cálice ser cheio de martírios, lá Apocalipse fala. Então precisa ter esse conteúdo, que é relevante a todos os povos, que é também um dos lemas da Firelands. Então no Alvorecer do Outono, estou falando isso, missões, a nossa origem, essa relação que a natureza traz sobre unidade, raízes, florescer no tempo certo. Porque o Alvorecer do Inverno, ele termina no cume da montanha. Só que o cume da montanha é a raiz. Tem um jogo aí de lado. E eu vou discorrendo sobre isso, conto as experiências também que já tive, pra pessoa falar, isso é impossível. Não, brother. Eu saí do Piauí e fui lá. Dá pra qualquer pessoa que entendeu a sua chamada, a sua vocação no espírito, ir pra onde Deus deseja. E no Alvorecer da Primavera, eu falo sobre o sistema das cores. Aí eu falo sobre conexões, sobre frequências, sobre, muita coisa. Sobre o lance da própria justiça, a voz de Deus, a aliança. Você também enxergar Deus através de todas as coisas no sentido de conexões. É mais voltado para conexões mesmo. E o Alvorecer do Verão, aí eu falo só semente e fruto. Aí não tenho o que falar. Verão é só fruto, irmão. É fruto, é sol. Deus quer te dilatar. E o que te impede são os vossos afetos. Então, que dilatai-vos. O sol, ele vai te dilatar. Você consegue ver a datação de árvores pela dilatação das estações. Então, no frio, ela comprime, ela cresce bem pouco. Só que a dilatação das estações que são verão, ela dilata isso aqui, ó, o crescimento dela é esse. Então, tem estações que Deus vai fazer você crescer isso aqui e você crescer isso aqui. Tá ligado? Tem estações que você não vai crescer e a outra você vai crescer. Então, você consegue ver a datação, então você consegue ver ciclos por conta dos frutos. Mano, Estou ansioso pelos próximos livros, hein?
É como diz o bispo, é um périplo de fractais. Caramba, uau. Bom, a gente está com o horário um pouco apertado hoje, né, pela programação, mas fico muito feliz de você ter contado um pouco desse livro e deixar a galera conhecer. E, gente, realmente o livro é muito bom. Gostaria, assim, que quem tiver interesse... acho que agora você poderia falar um pouquinho da Farland, suas redes sociais, deixar a galera conhecer. Você também faz missões, né, se a galera quiser ofertar. Então, pode deixar seu recadinho aí pro pessoal, por favor. Pessoal, é o seguinte, ó. Tem um site da Farlands que você pode estar adquirindo o livro. E lá no site você vai conhecer um pouco do que a gente acredita, do que Deus tem falado pra gente sobre esse movimento de missões. E lá também tem a parte de doações, que você pode doar, aquilo que você colocar no seu coração, que Deus colocar no seu coração. O livro também a gente trabalha numa forma chamada oferta por oferta. A gente entende muito bem esse princípio, que eu creio que não tem como você colocar preço naquilo que Deus te dá e que Deus te revela. Isso precisa ser distribuído numa dinâmica que também é espiritual. E a dinâmica espiritual de Deus é oferta. Ele entregou o seu próprio filho. Ele lançou semente do seu filho em nós para que a gente pudesse frutificar aquilo que ele deseja. Então, eu creio que a oferta ela pode frutificar coisas que você nem imagina. Esse livro, o preço dele no site, o preço sugerido é R$45. Que é o que você paga por uma arte assim, um livro com capa de verniz, 250 gramas, pólen 80, 260 páginas. Mas você paga isso daí na Amazon, em qualquer outro site, que você vai pagar até mais caro em livros assim. Então o preço sugerido ficou por 45. Caso a pessoa não tenha condições, porque essa não é a condição que ela tem, aquilo que ela não consegue dar além, ela paga 20, que é o que eu pago para a gráfica. Então R$20 em um livro, você não vai achar nem aqui nem na China, de 260 páginas. E você pode entregar esses 20 e amém. E o dinheiro, como você vai manter os livros? Não. Deus é quem sustenta todas as coisas. A dinâmica da oferta por oferta é essa. Eu não faço um livro para vender. Eu faço para divulgar o conhecimento. Quem vai sustentar a obra é Deus. Se Deus não sustentar, não adianta eu querer sustentar, que eu não vou ser capaz de sustentar. Uhum. Então, 20 se você não tem condição, e 45 é o preço sugerido, mas ele é um número que fica aberto lá. Você que escolhe, você que digita o valor. Porque é uma oferta. E essa oferta é tudo voltada para o desenvolvimento de missões. Então, lá na Farlands você vai ver, próxima semana no site já vai estar colocado a missão que a gente vai estar fazendo lá, o que a gente está fazendo, de traduções de Bíblia, de livros indígenas, evangelísticos indígenas, da história de um cacique que está lá. Vai ser o primeiro livro evangelístico da etnia. Então, as marcas que Deus está fazendo lá na Amazônia é muito boa. Então, você pode estar adquirindo o livro e você pode estar ajudando. Tem o arroba da editora no Instagram, que é @editora_Farlands, que se você também tem um desejo de escrever livros, você tem um conteúdo, uma mensagem relevante que Deus tem te dado, entre em contato com a gente, que a gente produz livro aqui da forma que você quiser. E a gente também trabalha nessa dinâmica. Uma editora cobra muito caro, porque quando é um best-seller, rende bilhões e bilhões, tá? Para alimentar mais ainda o sistema. Só que a gente também faz livro no sistema oferta por oferta. Aquilo que você entregar, irmão, é a oferta que a gente vai poder semear e produzir. E também tem o arroba do movimento de missões da Farlands, que é @FarlandsMoveMission, que a gente faz e compartilha as coisas sobre missões, aquilo que que Deus tem falado sobre o movimento de oração e missões, lugares que não foram alcançados, o envio de pessoas para esses lugares, entender o evangelho como um todo para todos os povos, tribos, línguas e nações, não de uma forma institucional, mas sim de uma forma culturalmente relevante. E você pode estar semeando nisso, seguindo a gente, divulgando o trabalho. Se você não consegue ajudar financeiramente, ora pela gente, profetiza coisas boas, jejua pela gente e compartilha os links os vídeos, os posts lá, porque isso dá engajamento, as pessoas começam a conhecer mais e despertar para essa coisa. Uhum. É isso, basicamente. Muito obrigada. Essa semana que você vai para a Amazônia, como que vai ser? Daqui 5 dias. Vamos para a Amazônia. Na verdade, esse horário, na próxima sexta, eu estou dentro de um barco. Yay. Indo em direção à aldeia. Que legal! Que incrível! Bom, é isso, Carlos. Muito obrigada por ter participado do podcast, compartilhado sua história aqui com a gente. Espero que vocês tenham sido muito impactados por isso, que isso tenha gerado um desejo no coração de vocês de conhecer mais, de entender mais essa dinâmica. E, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem para mim, para o Carlos. O Instagram tá aí, comentem. E é isso, gente. Muito obrigada.
E é isso. É isso. Tchau, tchau.